Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero pedir um grande perdão a todos aí por uma falha na comunicação, mas eu creio em nome do Senhor Jesus que vamos conseguir fazer essa live nesse dia maravilhoso, nesse sábado maravilhoso. Quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra que nós estávamos contemplando, quero contemplar de novo com vocês nesta manhã. Palavra essa que encontra em Lamentações, no capítulo 3, de todos. A palavra do Senhor diz assim, no versículo 21 de Lamentações, capítulo 3 de Jeremias. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Preste bem atenção. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Aleluia. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Amém? Podemos ver no contexto de Lamentações, capítulo 3 de Jeremias, algo muito forte da palavra de Deus para mim, para a sua vida nesta manhã. Quando nós olhamos aqui no contexto, no versículo 1, no capítulo 3 até o versículo 20, Jeremias só lamenta. A gente pode ver aqui no versículo 1 que ele diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Quando eu olho para o contexto de Lamentações de Jeremias, entendo que Jeremias, quando escreveu Lamentações, ele escreveu quando Jerusalém havia sido conquistada. Jerusalém foi destruída. Deus havia falado através da vida de Jeremias ao povo, que o povo se arrependesse, que o povo se humilhasse, que o povo andasse no caminho certo e não no caminho que eles estavam andando, que aquilo não estava agradando a Deus. De certo, Jeremias era filho de um sacerdote, o nome Ilquias, pai de Jeremias, um sumo sacerdote da época, um homem que era renomado, um homem que fazia aquilo que o rei queria, agradava mais o homem do que a Deus. E hoje nós estamos vivendo isso. Nós somos essas pessoas que muitas das vezes agradam o homem, agrada aquilo, mas não está agradando a Deus. E quando Deus olha para Judá, quando Deus escolhe Jeremias, é algo muito forte, muito surpreendente, que quando Deus escolhe Jeremias, porque Jeremias tinha sido preparado para ser sacerdote, porque o seu pai era um sacerdote, mas Deus não queria Jeremias como sacerdote. A Bíblia diz que Deus escolhe Jeremias ainda criança. No capítulo 1 de Jeremias você vai ver isso. E isso me chama a atenção porque mostra aqui como Deus está no controle da minha e da tua vida. Mostra como Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente. Por mais que você esteja passando no deserto, por mais que talvez você esteja lamentando, ou porque talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida e você não consegue enxergar a vitória de Deus. Mas Deus, Ele é fiel. Por mais que você esteja nesse deserto, por mais que você esteja talvez no meio de tanta humilhação, a Bíblia diz, a palavra do Senhor nos diz que os humilhados serão exaltados. A palavra de Deus diz que a palavra do Senhor é a palavra final. Quem tem a palavra final? Porque lamentação, querido, é uma manifestação dolorida por causa de um sofrimento. E muitas das vezes isso pode ocorrer através de palavras, gestos e até de choro. E aqui nós podemos ver que Jeremias é conhecido como um profeta chorão. Jeremias
Quando Deus escolhe ele ainda criança, lá no capítulo 1, que me chama muita atenção, quero abrir um parênteses aqui para que você possa entender a diferença. Estamos de volta, pastor Sandrelli. A diferença entre escolhido e chamado. Hoje nós podemos ver que existem muitos, queridos, que são chamados, mas são poucos escolhidos. As pessoas confundem o chamado com o escolhido. E nós estamos vivendo esse tempo de Jeremias. Estamos vivendo um tempo em que as coisas que estão acontecendo não estão agradando a Deus. Não quero usar essa live para falar de A nem de Z, muito menos das suas denominações ou dos seus líderes. Mas quero usar essa live para te mostrar, através da palavra de Deus, o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo. Algo está acontecendo e isso não está agradando a Deus. As pessoas estão perdidas dentro da própria igreja, que é o lugar que deveria ter, o lugar de quê? De renovo, de fortalecimento, de alegria, de paz, e muitas das vezes é o lugar de guerra, é o lugar de luta, é o lugar de onde um quer ser melhor do que o outro. Eu não sei por que Deus está permitindo que eu fale isso, mas essa é a pura verdade. Isso é o que tem acontecido nos dias de hoje, no pleno século 21. Quando eu olho para Lamentações, eu percebo que Jeremias, do versículo 1 até o versículo 20, ele lamenta. E uma que me chama a atenção é no versículo 8, que diz assim: ainda que eu clamo e grito, ele não admite a minha oração, quer dizer, ele não ouve. Mas em Jeremias capítulo 33, no versículo 3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Veja como que é algo muito profundo de Deus, da palavra de Deus. Deus está dizendo, aquele que clama, ele tem resposta. Mas aqui em Lamentações, Jeremias está dizendo, ainda que eu clame e grito, ele não me ouve, ele não admite a minha oração. Porque Deus, querido, ele é justo. Deus não é Deus de brincadeira. Deus não vai fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Deus, ele está permitindo que você passe por isso, para que você possa entender o plano de Deus lá na frente, o que Deus quer fazer com você lá na frente. É por isso que no versículo 21 ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Você vê que do versículo 1 ao versículo 20 ele só lamenta, mas do versículo 21 ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aí no versículo 22, para engatar a marcha, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Talvez você esteja vivendo um momento na sua vida onde você está vendo tanta coisa errada. Eu já passei por isso. E hoje eu posso dizer para você que eu tenho uma visão totalmente diferente, porque não adianta você ficar ali apontando ou querendo falar ou dizer isso ou aquilo. O que você tem que fazer é o que está aqui no versículo 29. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. O teu compromisso não é com o homem, o teu compromisso é com Deus. O teu compromisso é com a palavra do Senhor. Se as pessoas querem fazer errado, o problema dela. Você é que tem que fazer o certo. A palavra de Deus: conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade só está através da palavra de Deus. Não é da palavra do homem, não é da posição do homem, não é da condição, não é da igreja X, Y, W, não é da igreja pequena, grande, média. É aonde tem a presença de Deus, é onde o Espírito Santo de Deus, querido, está liderando. Tem liberdade, aonde Deus está operando, aonde a cura, a libertação, mas também a adoração, também respeito, reverência ao nosso Deus. Quando isso não existe, querido, nós estamos andando, perdendo tempo. Jeremias, ele começava a lamentar, Jeremias, ele começava a sentir a dor do que havia acontecido em Jerusalém. Quando nós olhamos para esse contexto, lembramos quando Jeremias foi escolhido. Preste bem atenção. Quando Jeremias foi escolhido, Jeremias ainda era uma criança. Jeremias não tinha ainda conhecimento. Jeremias ainda não tinha estudado ou chegado a um ponto, a um potencial, como muitos pensam hoje, que acha que a teologia, que acha que só porque tem diploma disso ou daquilo, ou porque anel disso, ou porque bacharelado disso ou daquilo, é alguma coisa. Não é. Conhecimento é uma coisa, mas espírito é outro. Sabedoria
é uma coisa, mas obediência é outra. Muitas das vezes as pessoas estão confundindo as coisas que têm aprendido, as coisas que estão levando, os costumes, o uso, achando que só porque você é um pastor ou porque você tem um título, você é alguma coisa. Você só é algo se o Espírito Santo de Deus está na tua vida. Se não tiver, não adianta. O inimigo das nossas almas, quero falar desta maneira, ele não tem medo de diploma. Ele não tem medo de terno que custa 3.000 ou R$1.000. Não, ele não tem medo de anel. Ele não tem medo de cabelo, de sapato colorido, ou de voz de eloquência, ou isso ou aquilo. Não, ele tem medo sim. É de um homem e de uma mulher. Preste bem atenção, eu estou falando de um homem e de uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. É disso que o inimigo tem medo. E é disso que muitas das vezes está faltando dentro da nossa igreja, dentro das igrejas que se dizem igrejas do nosso Senhor, das igrejas que dizem buscar ao nosso Deus. Hoje um evangelho é um evangelho de oba-oba, tudo pode, tudo é válido. É tantas encenações, é tanta luzes, fumaças, cores, tudo isso para quê? Para motivar, para mover. O que vai mover a minha vida, o que vai me tirar do vale, do deserto, é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando levou Jesus para o deserto, foi ele mesmo que tirou Jesus do deserto quando Jesus passou pela prova. Se você está passando por uma prova hoje, glorifique a Deus. Quando eu olho aqui para o contexto de Lamentações, eu creio que quando Jeremias ele fala aqui no versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se naquela época eu tivesse condições. Da época de Anatote. Anatote quer dizer lugar de orações respondida. E Anatote ele pode ser a igreja, pode ser o seu quarto. A sua igreja tem que ser lugar de orações respondidas. O seu quarto tem que ser lugar de orações respondidas. Deus ele é fiel, Deus ele está vendo. Os olhos do Senhor estão contemplando a sua vida, a minha vida. Deus está vendo o que você está passando. Apenas você espera só mais um poucochito. É mais um poucochito de tempo. Deus abençoe a sua vida, Lucimar. Que Deus vai te dar a vitória. Então, quando eu olho aqui para o contexto de Lamentações 3 de Jeremias, estou frisando bem Lamentações para que você possa entender o que Deus está querendo falar conosco nesta manhã, neste sábado. Jeremias, então, filho de Ilquias, o sacerdote da época, sacerdote de renome, mas o sacerdote que fazia o que os homens queriam, fazia o que o rei queria, e não estava agradando a Deus. Será que nós não estamos vivendo também? Não estamos vivendo também isso que Jeremias vivenciou, que Jeremias viu, que Jeremias contemplou, e até mesmo o nosso Senhor, porque a palavra de Deus fala que Jeremias não foi a Deus, foi Deus que veio a Jeremias. Foi Deus que chamou Jeremias. Deus tira Jeremias de dentro da casa do próprio sacerdote Ilquias. Deus chama Jeremias ainda criança, Jeremias dá desculpa, e é interessante que quando Deus fala de Jeremias, Deus fala assim: Jeremias, antes que tu se formasse no ventre, eu te escolhi, eu te santifiquei, eu te separei como profeta. Preste bem atenção. Por isso que a palavra de Deus fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Hoje o que nós podemos ver muito aí é chamado, mas são poucos escolhidos. São poucos aqueles que realmente estão falando a palavra de Deus como ela é. Sem maquiagem, sem oba-oba, mas como ela é. Que é para exortar, que é para repreender. Nós precisamos acordar, despertar. Lamentações está dando isso para que nós possamos despertar diante de tanta brincadeira, de tanta deixe-me, de tanta coisa que a gente vê. Através da palavra nós podemos entender o que é de Deus e o que é do homem. E realmente nós estamos vendo muitas coisas que é do homem, não de Deus. Porque a palavra de Deus é que cura, é que liberta, é que exalta, é que vai mudar a tua história. É a palavra de Deus que vai te levar para o céu.
Jeremias, então, ele é escolhido. E hoje nós podemos ver, queridos, que há uma grande diferença entre o sacerdote e o profeta. Hoje muitos querem ser profeta. E talvez as pessoas tenham algo muito, talvez assim, ilustrado, maquiado, ou não conseguem compreender o que é um profeta. O profeta não é aquele que simplesmente sai pulando, rodopiando, ou ora, dá uma rajada de língua estranha e diz assim, diz o Senhor, e o Senhor não disse nada. Esse não é o profeta. O profeta, muitas das vezes, querido, ele não é chamado. Muitas das vezes ele está no silêncio. Muitas das vezes, querido, ele não é aceito. Assim como foi o ministério de Jeremias. Jeremias viveu uma vida. O seu ministério foi dentro de uma cisterna. O seu ministério foi dentro de um buraco. O seu ministério foi apanhando. O seu ministério não foi aceito. E muitas das vezes é assim. Quando o profeta de Deus vem, muitos não vão querer aceitar. Porque acha que tem que ser desse jeito, é desse jeito, a igreja é minha, eu faço desse jeito, eu quero desta maneira. Você não pode falar isso porque vai machucar aquele, vai machucar aquele. Querido, é melhor você ser machucado pela palavra de Deus e morar no céu do que você continuar vivendo essas coisas que estão acontecendo e morar no inferno. Me desculpa, mas essa é a pura verdade. Nós temos que despertar, nós temos que acordar. Nós temos que entender que Deus está no controle. Nós temos que entender que Deus, Ele está vendo tudo. Que Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então a diferença é essa. O sacerdote da época, quando nós podemos falar de sacerdote, quando nós podemos falar do tempo de Moisés, que sacerdote naquela época era uma coisa séria. O sacerdote ele tinha um compromisso, primeiramente com Deus e um compromisso com ele mesmo. Por quê? Porque a vida do sacerdote, querido, se tivesse errada, a Bíblia diz que quando ele entrava no tabernáculo, chegava no santo do santo, se a vida dele tivesse errada, ele morria na hora. Era por isso, querido, que alguns relatos, alguns estudos falam que os sacerdotes eram amarrados com uma corda em sua cintura e havia um sino, porque no momento em que o sacerdote andava dentro do tabernáculo, no santo do santo, quando levava os pedidos do povo para Deus, para trazer a resposta, o povo ouvia o que estava acontecendo, os barulhos do sino. E isso, sabiam que ele estava vivo. Se não ouvisse o barulho do sino, sabia que ele estava morto. Teriam que puxar com uma corda, porque eles não poderiam entrar. E o profeta, querido, o profeta, o negócio é diferente. O profeta, ele não recebe do homem, o profeta recebe de Deus. Eu não sei o que você está passando, querido, mas eu quero ter certeza, e tenho certeza, que a luta que você está passando, Deus vai te dar a vitória, para que você possa olhar para o Senhor e que você possa ficar com esse versículo que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que pode te dar esperança, querido, é você estar diante de Deus crendo que Ele é o teu Senhor, que não importa o que as pessoas estão falando, Deus vai te dar vitória. É como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e eu sei que Ele há de se levantar e há de me dar a vitória. Então você tem que acreditar e crer que Deus está contigo. Lamentações de Jeremias é um exemplo. Lamentações de Jeremias é um despertar para que nós possamos entender que as coisas de Deus é sério. O que Deus tem para nós nesses dias, e nesses dias muito difíceis, um dia que está muito bagunçado as igrejas. Nós estamos vivendo momentos tão difíceis nas nossas vidas que nós não conseguimos discernir, não conseguimos entender, não conseguimos acreditar. Mas que você possa olhar para o alto, de onde vem o teu socorro. Assim como Jeremias, ele passou por tantas coisas, mas ele sabia que o nosso Deus, que as misericórdias do Senhor eram infinitas. Ele sabia que Deus não ia deixar, que Deus ia fazer algo, que Deus ia transformar a vida daquele povo que foi escravizado. Assim como aquele povo que foi levado em cativo, como a Bíblia diz, de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, de Ezequiel, de homens que eram compromissados com Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante de uma estátua. Daniel não se postou à lei que foi dada. Daniel continuou orando, mesmo que fosse jogado na cova dos leões. O que eu quero que você entenda, que não importa o que estão falando, importa que você possa dobrar o teu joelho, como diz o versículo 29, põe a tua boca no pó, quem sabe ainda haja esperança. E você buscar dentro do seu quarto a direção do Espírito Santo de Deus, para que você possa caminhar e ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus aonde Deus quer que você vá.
Que você esteja nesta manhã uma vitoriosa, um vitorioso. Que o poder que há no nome do nosso Senhor Jesus possa curar a tua vida, libertar, transformar. Que essa tristeza, que talvez este momento que você não sabe se você sai, se você fica, você possa se despertar e acreditar que maior é o que estar contigo do que o que estar no mundo. Deus está na tua vida, Deus vai te dar vitória. Deus vai te levar a caminhos, lugares que você nunca imaginou estar. Deus vai te tirar desse lamaçal. Deus vai te tirar desse deserto. Deus vai tirar você deste buraco, dessa humilhação, desse anonimato. Porque você tem um plano. Deus tem um plano de Deus na sua vida. E Deus vai realizar. Você é um projeto de Deus. É essa a palavra certa. Você é aquilo que Deus vai usar, o instrumento. Você não é simplesmente o barro na mão do homem. Você é o barro na mão de Deus. E quando o barro está na mão de Deus, Deus levanta um vaso cheio, um vaso de honra. Deus quer o melhor para mim e para a tua vida. Basta você crer, basta você acreditar e você lutar. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa, o teu ministério. Que você fique com esta palavra. Que Deus possa estar cada dia mais derramando sobre a tua vida chuvas de bênção, chuvas serôdias, chuvas temporãs, que possam ir de encontro à tua necessidade. Mas acredite e creia que Deus é justo e que Deus ele vai te dar a vitória quando você se colocar diante dele, na presença dele. Não importa o que as pessoas estão falando, não importa quem falou que você não conseguia, ou quem... Ainda há tempo. Dobre o teu joelho, proste teu rosto no chão e clame por este Deus. Clame por Jesus, e ele vai vir sobre a tua casa, sobre a tua vida e vai te dar a vitória. Que Deus possa abençoar a sua vida. Houve algumas falhas na comunicação aqui, mas eu creio que em nome do Senhor Jesus essa live deve ter chegado conforme a direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.